Olá, pessoal. Nesses tempos de coronavírus, o que nós temos para hoje é uma aula diferente. Uma aula com slide, uma aula com a gravação de áudio do professor. Na medida do possível, eu espero que todos estejam bem, maratonando séries da Netflix, porque, afinal de contas, nós não podemos sair de casa, certo? Então eu vou aproveitar esse áudio, esse vídeo que você vai ver aí, para passar as coordenadas das nossas 4 aulas semanais. Então essa semana aqui, que começou no dia 16/3 e vai até o dia 20/3, nós vamos trabalhar com videoaulas. Então acompanhe o processo aí, hein? Abraço! Para começar então a nossa aula 1 da semana, nós vamos lá na página 84 do poliedro, no capítulo 5. Aí você vai falar, poxa, mas eu esqueci o meu poliedro no armário. Não tem problema, você pode abrir o material digital lá no P+, e localizar a página 84. Começaremos o capítulo 5 falando da Organização das Nações Unidas. Vamos lá. Para iniciarmos de verdade, você precisa agora então ler o texto na página 84, falando dos princípios das Nações Unidas. Após ler os princípios, você tem que responder essas 3 perguntinhas. Você pode fazer isso agora, dá um pause aí no seu vídeo e responda, ou marque e continue o vídeo para fazer tudo ao final. Você escolhe. Já na página 86, nós vamos falar da antecessora das Nações Unidas, a Liga das Nações. Era o final da Primeira Guerra Mundial e os países envolvidos precisavam criar uma organização que fosse capaz de evitar as guerras, de manter a paz, resolver os conflitos de maneira diplomática. Então assinaram um tratado, o Tratado de Versalhes, que criou a Liga das Nações. No entanto, alguns problemas estavam presentes na criação dessa liga. Por exemplo, os Estados Unidos não participaram, porque o Congresso americano não aprovou a entrada dos Estados Unidos por temer que esse país se tornasse a polícia do mundo. A Alemanha, causadora da Primeira Guerra Mundial, também não pôde participar, foi proibida. E a Rússia estava em processo de formação da União Soviética, tinha acabado de fazer a sua revolução socialista, então não tinha interesse em participar dessa organização. O problema da organização é que, pouco tempo depois, eclodiu a Segunda Guerra Mundial e a Liga das Nações acabou se tornando um grande fracasso. Você imagina como é que estava o mundo ao final da Segunda Guerra Mundial, depois das 2 bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão? O clima de tensão era imenso, ainda mais porque Estados Unidos e União Soviética começavam uma nova crise, dando indícios que nós teríamos novos inimigos no cenário mundial. Dessa forma, era inevitável que uma organização fosse criada e que tivesse o sentido máximo de evitar novos conflitos. Essa organização foi a ONU, foi criada em 1945 após a elaboração da Carta das Nações Unidas. Para isso, agora, para entender um pouco mais dessa formação, você vai na página 87 e leia o texto que fala sobre isso, chamado Nós, os Povos das Nações Unidas. Depois de ler a Carta das Nações Unidas, você pode perceber que o principal objetivo dela é manter a paz e evitar qualquer conflito no mundo. Ela tem uma preocupação com uma possível nova guerra e deixa claro que pode intervir em qualquer situação que julgue como uma ameaça à manutenção da paz. Inicialmente, o objetivo era fazer com que todas as nações tivessem os mesmos direitos, o mesmo poder, fosse uma organização igualitária. No entanto, Estados Unidos e União Soviética receberam mais atenção, porque, afinal de contas, terminaram a Segunda Guerra Mundial como as 2 maiores potências e, detalhe, tornando-se inimigas, fato que poderiam gerar aí a Terceira Guerra Mundial. Bom, além de manter a paz, a ONU também declara ter como objetivo garantir os direitos humanos, proteger o meio ambiente, atuar em casos de ajuda humanitária e promover o desenvolvimento econômico e o progresso social.
Ela, atualmente, é comandada pelo secretário-geral, o português António Guterres. Ele é uma figura importante na Europa e na ONU e já atuou em alguns órgãos da organização. Foi alto comissário da Agência da ONU para os Refugiados, a Acnur. Em seu primeiro discurso como secretário-geral, enfatizou que a paz deve ser prioridade. E aí, cansou? Um minutinho para os nossos comerciais, então. Apanho um sabonete, pego uma canção e vou cantando sorridente. Duchas Corona, um banho de alegria num mundo de água quente. Apanho um sabonete, abro a torneira e de repente a gente sente. Duchas Corona, um banho de alegria num mundo de água quente. Apanho um sabonete, é Duchas Corona dando banho em tanta gente. Duchas Corona, um banho de alegria num mundo de água quente. E aí, gostaram do comercial? Vamos voltar aqui para o nosso assunto. A ONU é composta de 6 órgãos principais. São eles a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. O primeiro deles é a Assembleia Geral. Ela conta com 193 membros, que é um número menor do que as federações associadas à FIFA, que é a Internacional de Futebol. Só uma curiosidade. A Assembleia Geral é o órgão normativo e deliberativo da organização. Todo ano, a Assembleia é reunida por meio da convocação de todos os chefes de Estado dos países membros e são debatidos temas mundiais importantes. Cabe a esse órgão, cujo presidente é eleito anualmente, tomar as decisões administrativas e orçamentárias da ONU. Outro órgão importante da ONU é o Conselho de Segurança. Ele é responsável pela paz e segurança internacional. É formado por 15 membros, sendo 5 permanentes: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Além de permanentes, esses países têm poder de veto, isso é, eles podem vetar qualquer resolução que esteja sendo discutida. Os outros 10 membros não permanentes são eleitos pela Assembleia Geral por 2 anos. É o único órgão da ONU que tem poder decisório, isto é, todos os membros das Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do Conselho. Os outros 4 órgãos da ONU, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado, cabe a você fazer a leitura do texto que está no poliedro, nas páginas 90 e 91. A partir daí, você vai fazer os exercícios da seção teórica. São eles os exercícios 1, que está na página 89, 2, 3 e a questão invertida, que está na página 91. Com isso, a gente encerra a aula 1 da nossa semana. Um abração, galera. Até mais!